Oi, meus queridos, tudo bem? Olha só, meus queridos, né? Pra gente falar sobre alguma coisa sobre o Templo de Salomão. Então, querido, já tá muito falado isso, né, amados? Cada um fala uma coisa, né? Cada um, historiadores falam uma coisa, né? E a maioria da multidão de historiadores fala sempre sobre aquele Templo de Jerusalém, aquele muro, né? Aquele muro que tá lá no Oriente. Então, queridos, a gente tem que partir de alguns princípios, querido. Primeiro lugar, queridos, é que eles trocam tudo de lugar, certo? O sistema troca tudo de lugar. Então, queridos, eles trocaram tudo, queridos. Não foi lá no Oriente, não, querido, certo? O Templo de Salomão não era lá no Oriente, não. Era aqui no Ocidente, certo? De acordo com as minhas pesquisas, querido. Cada um tem que fazer as suas pesquisas, querido. Eu sei que tem pessoas que têm pouco material de pesquisa, né? E aí nas internet, nas mídias aí, a gente só vai encontrar as pesquisas que eles querem botar pra gente, né? Enganar a gente, né? Mas de acordo com as minhas pesquisas, querido, o Salomão ele fazia parte dos Incas, dos Astecas e os Maia, querido. Certo? Porque a tribo de no Judá, como tá aí na Bíblia portuguesa, né? A tribo de Judá, Levi e Benjamim. Certo? Que é Incas, Astecas e Maias. Aí eles botaram esse apelido aí, né? Esse nome português, né? De Levi, Judá e Benjamim. Então, amado, se Salomão fazia parte da tribo de Judá e se eles reinavam ali, amado, nos Estados Unidos, no Canadá e México, é Estados Unidos, Canadá e México, queridos. Que estavam os Incas, os Astecas e os Maias. Então, querido, então Salomão reinava ali, querido. Certo? Salomão reinava ali. Mas só que o templo, querido, era de Salomão. Olha o que está escrito, ó, templo de Salomão. Não é templo para o nosso pai, não, querido. Nosso pai não. Isso é até uma blasfêmia, querido. É blasfêmia isso. Falar que a pessoa vai fazer um templo, vai encher de ouro, vai botar madeiras ali da Amazônia, do Jardim do Éden, vai encher de coisas e vai deixar o Criador preso ali, querido, dentro de um quadradinho de templo. Isso aí não é pro Criador, não, querido. Querido, quando eu falo que não é só porque o povo era indígena, querido, não quer dizer que eles eram santo, não, querido. Certo? Ninguém é santo, não, querido. Ninguém debaixo do sol é santo. Infelizmente, amado. Infelizmente, ninguém é santo, ninguém é certinho, não, querido. A gente se esforça para fazer as coisas certas, mas ninguém é certo, não, amados. Certo? Certo é só aquele que criou tudo, querido. Mas como ele deu a livre escolha a gente, né? Deu livre arbítrio a gente acaba errando, querido. Como ele deu a livre escolha a gente, né? Deu livre arbítrio a gente acaba errando, querido. Não é porque eles eram indígenas, que é incas, astecas e maias, não é porque eles eram certinho, não, querido. Eles erravam também, ué. E Salomão era um desses que errava dessa, errava muito Salomão. Então ele achou que estava no auge do poder. Então, amado, nas tribos incas, astecas e maias junto, tinha aproximadamente 10 milhões, amado. E nas outras 10 tribos, tinha aproximadamente também 10 milhões. Ou seja, 10 milhões das 3 tribos com 10 milhões das 10 tribos. Seria 20 milhões. Então tinha muita gente, amado. Errava dessa, errava muito Salomão. Então ele achou que estava no auge do poder, quis fazer um templo, né? Maior de todos os tempos. O templo maior que existiu até hoje, mais rico, querido, era o templo de Salomão. Mas só que o templo não era para o Criador, não, querido, era para Salomão. Certo? Salomão errou muito. Então, querido, e era ali, amados, aonde é hoje, aonde se encontra hoje, Estados Unidos, Canadá e México. Ali é que era o templo, querido. Na montanha sagrada dos Incas, Moisés. Moisés não era da tribo de Benjamim? Ou de Levi? Moisés não era da tribo de Levi? Então, os levitas, os benjamitas e os de Judá sempre andaram junto, querido. Esses três sempre andavam junto. Quando ele se separou as 10 tribos aqui para o sul e as 3 tribos ali para o norte. Eles sempre andaram junto. Então o templo de Salomão era ali, amados. Entre os incas, astecas e os maia, tinha 10 milhões, amado, que estava na responsabilidade do reinado de Salomão e Roboão. Ou seja, quando que eles chegaram ali, amado?
500 anos atrás, ó. Há 500 anos atrás, amado, tinha 10 milhões de pessoas ali. E quando eles chegaram aqui no Brasil também, amado, tinha 10 milhões junto. Então o Templo de Salomão era ali, amados. Aí que o Vaticano chegou ali e tomou tudo, tomou o ouro todinho, querido, dos Incas e dos Astecas e dos Maia, tomou o ouro todinho, levou tudo pro Vaticano. Destruiu algumas coisas do Templo de Salomão, reformaram o Templo de Salomão. Aí, para tirar a visão do povo, para tirar o entendimento do povo, o que eles fizeram? Fizeram aquele muro, querido, lá do Oriente, aquele muro de Jerusalém lá. Aquilo lá foi feito, querido, aquele muro de Jerusalém lá. Aquilo lá foi feito, querido, aquele muro. Aquele muro, querido, pela minha matemática, não faz nem 400 anos. Não faz nem 500 anos, querido. E Salomão reinou quando? Salomão reinou, querido, aproximadamente 1.300, 1.400 anos atrás. Certo? Que foi 900 anos antes de Cristóvão Colombo. Cristóvão Colombo faz 500 anos e mais 900 anos antes de Cristóvão Colombo, 1.400, aproximadamente 1.400 anos, querido. Onde eles estavam no auge do poder. Quando os Incas, os Astecas, os Maia estavam no auge do poder, era o Templo de Salomão, querido. No Templo de Salomão que eles ficaram no auge do poder, ué. Isso tudo está em história, ué. É só as pessoas comprar livro de história. Eu tenho livro de história aqui dos Incas, dos Astecas e dos Maia. Mas não quer dizer que eles eram certinhos, não, querido. Eles erravam também, infelizmente, querido. Todo mundo erra, querido. A pessoa acaba se tornando idólatra, todo mundo. Vocês acham que a pessoa que está no evangelho também não estão na idolatria, não? Todos estão na idolatria, querido. Os evangélicos estão na idolatria, os católicos estão na idolatria, todo mundo que segue uma religião, amado, estão na idolatria. Então, quando Salomão também propôs de fazer religião para eles ficaram na idolatria também, querido. Todo mundo. Não quer dizer que é só porque é indígena não vai ficar na idolatria. Fica na idolatria também, ó, todo mundo. Até eu, se não se cuidar, eu acabo ficando idólatra, querido. A gente tem que se cuidar, se policiar. Certo? Qualquer um pode se tornar um idólatra. Se a pessoa ficar idolatrando muito um carro, ele já acaba sendo idólatra. É. Idólatra é aquele que se pega em qualquer coisa, mano. Se pega muito. Se apega, né? Com as coisas. Você acaba se tornando idólatra. E Salomão, pelo jeito, foi um grande idólatra também. Então era o templo de Salomão, querido. Não existe templo para criador, não. Não existe isso, não. Tá bom? Aí eles mudaram, querido. Eles mudaram. Ó, aqui em São Paulo, aqui é Jerusalém, querido. Aí eles enganaram que o templo de Salomão era em Jerusalém. O templo de Salomão nunca foi em Jerusalém, não, querido. Aquele muro lá de Jerusalém é montado, montado, pedra sobre pedra, com guindaste. Querido, pedra sobre pedra, com guindaste, aquele muro de Jerusalém. Aqueles judeus lá não estavam lá não, querido. Sabe o que os europeus fizeram? Eles saíram procurando, querido, um sítio vazio, que não morava ninguém. Saíram procurando, querido, e acharam aquele lugar lá. Acharam aquele lugar lá, montaram aquele muro e levaram esses judeus para lá, querido. Esses judeus, amados, eles foram levados para lá, amados. Esses judeus, eles foram levados para lá. Aqueles judeus lá não estavam lá não, amados. Muitos estavam aqui no Ocidente, outros estavam na Alemanha. Aí eles foram levados para lá, querido. Foram levados pouco tempo para cá, de 200 anos para cá, querido, que esses judeus foram levados para lá. Aí montaram aquele grupinho lá, estão lá batendo cabeça, estão dizendo que aquele muro lá de Jerusalém não era lá não, querido. A verdadeira Jerusalém é aqui em São Paulo. Mas só que o Templo de Salomão nunca esteve em São Paulo, nunca, querido. Eles mudam de lugar, querido. O Templo de Salomão sempre esteve ali, ó, entre os Estados Unidos, Canadá e México, que era Incas, Astecas e Maias. Aí eles inventaram a história que o Templo de Salomão estava em Jerusalém, né? Não, querido. Aquele muro lá é montado, é novo. E verdadeira Jerusalém mesmo é São Paulo, aonde está hoje o Templo de Edir Macedo. Paulo, querido, em Jerusalém. Não diz que o Templo de Salomão ia ser erguido em Jerusalém? Então, querido, tá aí, querido, o Templo de Salomão, ó. O templo que o Rockefeller fez. Foi o Rockefeller e o Edir Macedo, querido, que construiu esse templo. O Papa permitiu, querido. Rockefeller, que era um judeu, e Edir Macedo também é judeu, permitiram, querido, os judeus construir o Templo de Salomão.